most of all, whenever possible, tell us we look gorgeous. Tell us we look gorgeous. Tell me I look gorgeous. Do I look gorgeous? Oi, gente! Voltamos para mais um episódio do Viveração Podcast. Hoje estamos aqui para pensarmos juntos sobre um tema que é cada vez mais comum em nossas vidas: o famoso biscoito na internet. Você sabe o que é biscoitagem? É um adjetivo dos tempos atuais, um termo do dicionário Millennials. O significado de biscoitar nada mais é que chamar a atenção para ganhar elogios. Em geral, sendo uma prática realizada por meio de fotos sensuais. Mas a gente pode pensar um pouquinho. O que os biscoitos na internet podem ter a ver com nossa autoestima? Será que distribuir biscoitos é inofensivo? Essas comparações típicas das redes sociais como o Instagram podem nos afetar? Essas e outras perguntas é que vamos tentar responder neste episódio. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao Viveração, nosso encontro quinzenal para falar de sexualidade, saúde e direitos humanos. Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem. Como vai, Guto, Evandro? Tudo ótimo por aqui, tudo bem. Bem legal estar aqui com vocês. Então, muito obrigado, pessoal, pela disponibilidade e bem-vindos ao Viveração. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que é um pouco polêmica, mas que, pela sugestão dos ouvintes, a gente acabou acatando e vamos falar sobre biscoitos na internet. Então a gente vai se perguntar se isso é bom ou ruim, ou sempre bom. Vamos pensar aí juntos sobre esse assunto. Eu queria que vocês se apresentassem, então, gente, um pouco. Quem são vocês e o que vocês fazem? Bom, eu sou o Fernando, eu sou psicólogo, eu moro em Maringá, no estado do Paraná. Eu trabalho com terapias fazem 14 anos. Eu trabalho com população LGBT, suicídio, empresas, palestras, políticas públicas e por aí vai. Bom, eu sou o Evandro, sou natural do Paraná, acho que estamos entre paranaenses. Olha só, da onde? Eu nasci em Apucarana. Ué, meu vizinho. Depois morei alguns anos em Campo Mourão. Depois passei boa parte da minha adolescência em Maringá, foi a cidade que eu mais morei, então aí já começaram as coincidências, Fernando. E moro aqui no Rio há 17 anos, então já me considero um pouquinho carioca. Eu sou ator, sou cineasta, recentemente concluí meu mestrado na Escola de Comunicação da UFRJ, onde eu tentei entender como a comunicação e a arte podem contribuir na redução de estigmas e de preconceitos para pessoas que vivem com HIV. Eu sou uma pessoa que vive com HIV há 7 anos e vai ser ótimo estar aqui com vocês trocando essa ideia sobre biscoitagem. Olha que legal, não sabia desse seu lado aí acadêmico e tal. E eu tenho a pretensão de fazer um doutorado sobre a militância na área do HIV e tal, né? O ativismo, na verdade. Legal. A história do ativismo. Vamos ver se vai dar certo, porque eu sou historiador, além de jornalista. Então, gente, vamos começar então com o básico. Não sei se vocês... Acho que o pessoal sabe o que é biscoitagem, né? Biscoitagem é aquela prática de se colocar umas fotos na internet, no Instagram, no Facebook, geralmente no Instagram ou no Twitter, para pedir aprovação, né? Então, seria uma forma de validação, né? E essa prática hoje é uma coisa bastante comum, né? Principalmente entre homens gays. Eu queria saber de vocês, o que vocês acham sobre essa prática, assim, se vocês gostam ou não, o que vocês acham? A gente faz. Se vocês fazem também. Eu já fiz bastante uma época da minha vida, mas depois eu vou contar que época que foi.
mas hoje em dia eu tô um pouquinho mais discreto. Mas de vez em quando eu tenho uma recaída, confesso. É interessante o jeito que você fala disso, Guto. Recaída, como se fosse uma coisa doentia, né? Como se fosse ruim, uma coisa proibida que aí aconteceu e aí isso está muito no nosso imaginário cultural, como se fosse uma coisa ruim se Verdade. mostrar. A cultura, a tradição judaico-cristã foi muito opressora no sentido em que ofereceu um jeito de ser único e um vínculo com a pureza, por assim dizer, roubando aí Aristóteles, Santo Agostinho, blá blá blá, como se fosse uma forma de punição mostrar o corpo, por assim dizer. A relação com o corpo na nossa cultura, na cultura ocidental, é muito problemática. Então, quando alguém se aventura a mostrar o corpo, parece que é algo ruim, né? Como se fosse ruim afirmar que a pessoa tem um corpo que ela admira, que ela gosta, do jeito dela, como ela se satisfaz, como ela se entende, por assim dizer. Esse fenômeno da biscoitagem, ela me lembra muito os experimentos de Ivan Pavlov, da análise do comportamento. Vamos facilitar aqui. Sabe aquele experimento do cachorro, que você joga alguma coisa e o cachorro baba? A gente faz a mesma coisa isso com pássaros. Você entrega um biscoito para o pássaro, e foi assim que nasceu o termo, e o pássaro canta. Você dá um biscoito para o pássaro fazer alguma coisa. Então, a biscoitagem é um fenômeno de você condicionar alguém a te dar um like. A dizer assim, eu gosto disso. Você oferece para ela um prazer, alguma coisa que ela gosta, e recebe em troca uma outra coisa. Eu não sei se está muito no campo da moral aqui dizer que está certo, que está errado, porque parece que a gente quer legislar sobre a utilização do corpo de alguém. Eu penso mais no papel que isso exerce na vida de uma pessoa. Poxa, essa pessoa aqui, ela utiliza da biscoitagem para isso. Para ela tem um significado, que é um significado X. Para a pessoa Y, utiliza com outro significado, tem outro papel, porque é outro contexto. Então, eu prefiro muito mais sair desse campo do certo e errado e ir para o campo do papel. Poxa, para essa pessoa tem um papel significativo. Ah, mas alguém interpretou. Tá bom, então a gente discute linguística, a gente discute hermenêutica, a gente discute figuras de linguagem, metáfora, mas quem faz faz com uma intenção. E eu acho que é aqui que a gente pode começar. Qual é, que é a intenção dessa pessoa quando faz, mas também daquele que interpreta a imagem ali. Né? Eu biscoito também e tá tudo bem. E você, Evandro, o que você acha? Um biscoitinho cai bem de vez em quando, né? A gente gosta, somos humanos, temos fome, então, assim, biscoitinho cai bem. Mas concordo bastante com o Fernando, assim, acho que a gente pode tirar um pouco a discussão do certo, errado, e pensar nas intenções disso, assim, né? O que tem por trás. Eu, particularmente, sempre fico um pouco pé atrás e acho que pode ser um bom norte a gente tentar sempre não acreditar muito no nosso biscoito, sabe assim? Porque, para mim, tudo que a gente posta ali, ainda mais um biscoito, que você procura o sorriso perfeito, o músculo perfeito, a cara perfeita, o ângulo perfeito, é uma imagem completamente construída de você mesmo, né? Então, tudo bem biscoitar, enfim, gostoso, enfim, de vez em quando, ainda mais para quem está solteiro, acho que é uma prática. Eu agora tô casado, né? Enfim, tô ali num relacionamento estável, monogâmico, há 4 anos. Então, acho que muda um pouco a relação também da biscoitagem a partir do momento que você está num relacionamento fechado e quando você está solteiro, o biscoito também tem essa possibilidade de te conectar com outras pessoas, né? Ver e ser visto. Legal, legal. É interessante vocês trazerem essa questão da não ser um julgamento, né? A gente não fazer um julgamento moral aqui, não é essa a intenção. A intenção é só pensar até que ponto essas práticas podem ser tóxicas, para usar uma palavra que está na moda, ou uma prática mais sadia, né? Então, até queria perguntar para você, Fernando, que é profissional da saúde, né? Como que a gente pode saber se a biscoitagem está sendo uma prática legal, saudável, ou está sendo uma coisa tóxica, assim? Certo. Ela pode acontecer sim, viu, Guto? Aliás, no mundo LGBT, mas não é especificamente no mundo LGBT, essa cultura da imagem, isso é muito alto, mas em nós
Isso é amplificado, e já explico por quê. A maioria das pessoas LGBTs, que é AP+, elas têm um histórico de rejeição. Parece que há uma inadequação logo no ambiente familiar, porque tem aquele negócio, não criar um filho para ser gay, para ser LGBT. Então, os sentimentos costumam ser invalidados. A forma física, quando uma pessoa trans, ela tem um conflito muito grande entre aquilo que eu sou, aquilo que eu vejo e aquilo que é esperado de mim. Todo esse conflito vai fazendo com que a pessoa tenha uma tendência muito alta a procurar ser aceita. E aí, para dar conta dessa aceitação, ela se submete a muitas coisas. Por exemplo, excesso de academia, aquele cara que levanta às 4 da manhã, a menina que levanta às 4 da manhã e não faz outra coisa. A pessoa não consegue ficar sem treinar. Ou se submete a cirurgia atrás da outra, uma cirurgia atrás da outra. E você vê que aquela situação de exposição, ela ultrapassa uma questão de saúde física e mental. O Brasil é o país que mais tem academia no mundo, é o país onde mais tem cirurgias estéticas no mundo. Isso tem vasta pesquisa acadêmica em torno disso. A gente vê isso na prática muito forte. Então, pode ser um adoecimento, sim. O biscoito ele se torna tóxico, doentio, quando a pessoa sai de um limiar de brincadeira. Quando ela se torna uma necessidade. Eu não estou falando de gente que trabalha com imagem, ok? Eu não estou falando de modelos e outras situações. Estou falando quando a pessoa deixa de viver para poder postar, ou para poder se submeter a procedimentos, ou a comportamentos, ou a pessoas, a situações, para dar conta de uma necessidade de ser aceito ou aceita. Aí se torna doentio. Na psicologia, a gente tem algumas situações já catalogadas com essas, chamadas dismorfias corporais. Então, ali nos transtornos, né, quando a pessoa ela é pequena, ela se vê grande. Ou quando a pessoa é muito magra, e aí ela se vê gorda, então ela tem que emagrecer. Anorexia, bulimia e outros transtornos alimentares, isso é muito comum. Fora do mundo dos transtornos, isso é comum também. Hoje está sendo estudado uma doença de exibição. A pessoa ela tem a necessidade de se mostrar o tempo todo, até nas pequenas coisas. Eu não estou falando daquele costume que a gente tem de tirar foto do prato. São coisas mais específicas, mais duradouras e mais graves do que isso. Então, a biscoitagem ela pode se tornar tóxica quando ela adoece a pessoa, e isso sai do campo do prazer para se tornar uma necessidade. Aí é problema. Interessante. Daqui a pouco eu vou contar um pouco para vocês e para o pessoal de casa uma experiência que eu tive numa fase da minha vida que eu fiz bastante biscoitagem, assim, mas que foi uma fase que eu estava superando algumas questões e tal. Evandro, você como ator tem como um dos instrumentos de trabalho a aparência, né? Você sente que existe uma exigência maior com relação a isso? E como que você consegue contornar essa questão? Assim, você sente que você mesmo cobra de você, assim, tá perfeito sempre, por exemplo, ou nas fotos, nos vídeos, né? O teu ativismo é todo por vídeos, né? Que eu saiba. E não sei, assim, como que você se sente com relação a isso? Eu acho uma boa reflexão, assim. Tô pensando aqui com vocês. Mas acredito que, nesse caso específico, de quem trabalha com a imagem, né, de quem tem a imagem como instrumento de trabalho, pode ser um pouco delicado, sim, porque as coisas acabam se misturando um pouquinho, né? Nas redes sociais, por exemplo, eu sei que a minha imagem vão ter acesso produtores de elenco, diretores, pessoas que, enfim, estão aí no mercado audiovisual, pessoas que eu sei que vai ser bacana se elas me verem bem, me verem na minha melhor performance, né? Pensando que tudo que a gente faz nas redes sociais é uma grande performance de nós mesmos. Eu gosto muito de pensar nessa ideia, assim, da nossa imagem nas redes sociais como realmente uma construção. E
E, ao mesmo tempo, eu acho que tem um outro lado, né? Como você formulou na sua pergunta. Eu acho que a nossa aparência é um dos instrumentos, não é o único. Então, eu acho interessante também saber que a gente pode contar com isso. Afinal de contas, enfim, um slogan assim do mercado publicitário, né? Que um sorriso abre portas, que uma boa aparência abre portas. A gente se vê um pouco como produto, às vezes, nos tratam como produto, né? Na hora de apresentar para uma campanha publicitária, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto sempre de pensar o que tem por trás disso. Eu acho que é onde eu mais me fortaleço, assim. Qual que é o propósito do meu trabalho? Beleza, o biscoito ali, né? A minha imagem pode abrir algumas portas, mas o que eu quero com esse trabalho? O que isso modifica em mim? Então, eu acho que essas questões mais essenciais, assim, elas ajudam muito a gente poder curtir o biscoito quando tem que curtir, receber os louros ali do biscoito, mas nunca perder o propósito, nunca perder o sentido, nunca perder o nosso ponto primordial, né? Sabe que vocês falando, assim, eu lembrei de uma... Não sei se vocês já viram essa nova rede social que surgiu no final do ano passado, chamada Be Real, que a proposta é uma rede social francesa, que a proposta é justamente você postar uma foto na hora que eles mandam, não é na hora que você quer. E assim, é uma foto, geralmente tem cada foto assim totalmente sem cuidado. O pessoal assim, às vezes até meio, claro que o pessoal, as gays principalmente, já estão usando para mostrar no banheiro, pelada e tal, mas a proposta é ser uma coisa natural, né? Tanto que o nome é Be Real, né? Uma coisa assim espontânea e tal. E tem coisas bem legais, assim, tem o pessoal trabalhando, o pessoal comendo. Legal, não conhecia não, mas já Não? gostei. Então, depois, se você quiser, eu te Não. mando o link para você conhecer. Pô, eu gostaria de conhecer. Eu vi algumas atrizes postando fotos sem maquiagem. Eu achei muito bonito. Cito aqui a Vera Fischer fez isso, né? Recentemente a Xuxa fez isso. E outros que eu não vou conseguir me lembrar agora. Assumindo os cabelos brancos, agora está muito bonito. Várias atrizes fazendo isso. E tá muito bonito. Elas são muito lindas. Não tem como não gostar. Isso aí é um processo, né? Às vezes você tem algumas questões ali, você vai se assumindo essas questões e tal. O Evandro toca num assunto bem legal, que é o limiar. Qual que é o limite ali no meu trabalho? Até onde eu sou um personagem? Até onde isso aqui é o real? E eu gosto muito dessa discussão, porque ela favorece eu olhar a pessoa para além da foto. Nem sempre uma imagem, todo mundo aqui trabalha com imagem, nós três, nem sempre uma foto fala a verdade. Tem uma frase que eu li esses dias, como é que era? Instagram, cheio de sorrisos, porém travesseiros molhados. A pessoa tira uma foto e depois vai chorar no travesseiro. A imagem ela é relevante na história de cada pessoa, mas não dá para viver só disso. Tem várias pessoas que utilizam da imagem para estimular. E eu gosto muito de olhar para esse viés, sobretudo na população LGBT. Temos N casos de superação, onde a pessoa se utiliza da imagem para poder estimular outras pessoas, para poder inspirar outras pessoas. E isso é muito bonito. Isso precisa ser valorizado. Né? Mas não dá para criar dependência só disso. Então, a imagem ela conta uma história, mas não conta tudo. Então, uma das questões, assim, eu me lembrei desta fase biscoiteira que eu tive. Uma das questões que meus amigos traziam na época é a questão dos padrões, né? Dos padrões de beleza. Um amigo em particular me falava, porque você é alto, branco, e será que você não faz as outras pessoas se sentirem mal com essa biscoitagem, né? Então, aí eu queria pensar assim, um pouco com vocês a questão do padrão, né? Porque, pelo menos na mídia, assim, na comercial, o padrão principalmente na indústria de moda, branco, né? Másculo, jovem, e
E esses padrões são inalcançáveis para uma parte da população, né? Para a maior parte dela. Para a maior parte da população. Então, como que a gente poderia trazer esse debate, assim, né? Sem também ser moralista, claro, né? Que nem eu acho que não é o nosso propósito aqui, mas trazer o debate da diversidade de não estética, mas na diversidade, né, quando a gente está falando em imagem, né? Como que vocês acham que a gente poderia melhorar nesse aspecto, assim? Eu acho que, bom, acho que é uma boa reflexão para a gente fazer mesmo, principalmente enquanto homens brancos, né? Assim, é interessante pensar nisso porque eu acho que essa discussão passa por vários recortes. Eu vejo que tem um movimento, sim, recente, mas um movimento com algumas mudanças já nesse sentido, né? Nessa proposta de um novo olhar, né? De diversidade, de inclusão, de quebra desses padrões que por tanto tempo foram massacrados na nossa cabeça, nas capas de revista, na televisão. Então, eu acho que tem sim esse movimento. Agora, como eu gosto sempre de trazer as coisas para mim, né? Me colocar na situação, eu fico tentando entender, e aí jogo também para quem está ouvindo, até que ponto a gente está casando o discurso com prática, sabe? Porque você está numa festa, por exemplo, você está realmente, você que está, sei lá, solteiro, ou que tem uma relação aberta, ou enfim, qualquer coisa nesse sentido. Mas quando você está aberto aí no mundo, você realmente está se abrindo para se interessar por pessoas fora do padrão, por pessoas que não são as pessoas pelas quais você sempre se interessou? Ou é uma coisa só que fica no discurso, o mundo precisa da diversidade, vamos respeitar todas as pessoas, mas aí na hora de se masturbar, por exemplo, por que não falar de sexo, né? Na hora de se masturbar, você vai sempre procurar aquele padrão para chegar no seu prazer. Então, eu acho que é isso, acho que a gente precisa sempre mesmo refletir, discutir, mas entender e trazer para a gente essa responsabilidade, assim, até que ponto eu estou realmente vivendo nas minhas ações, né, esse discurso aí da diversidade. Muito bom. Vamos falar de sexo. Eu adoro falar de sexo. Vamos lá. Tem Agora, você falou em movimento, eu me lembrei de um movimento que cresce assustadoramente no mundo afora, Brasil e mundo afora, que é cirurgia íntima. Que é da cirurgia íntima, masculina e feminina. Pênis, vagina ou outras coisas. Então, as cirurgias plásticas, elas saíram, se mantêm ainda. Na verdade, não saíram, criaram um novo campo de atuação muito forte, que é criar um tipo de padrão para vulva e um padrão para o pênis. Tem que ser assim, tem que ter esse formato, tem que ter esse jeito. Esse aqui não pode ser grande. Isso está gerando uma indústria de adoecimento de muitas mulheres. E isso é uma biscoitagem. Olha o Twitter, por exemplo. O Twitter é uma indústria de biscoitagem. Ela pode ser uma indústria de adoecimento também. Então, a gente precisa começar a questionar isso, porque os corpos e as corpas são múltiplos, sim. E é evidente, alguns anos atrás, hoje o grupo Bear é um grupo bem visto, mas antigamente só se falava nas Barbies. E olha como isso é louco. Em 1980, quando eu me permito aqui falar com muita modéstia e humildade, sobretudo, quando nos Estados Unidos e mundo afora se falava da AIDS e tinha um grande preconceito, se cria um padrão da pessoa que um corpo que tinha AIDS e um corpo que não tinha AIDS, por motivos diversos, enfim. Aquela pessoa que tinha um corpo mais fino, esguio ou magro, era tido como doente, e o outro não. E assim foi lapidada a palavra sarado. Sabiam dessa? Não sabia que tinha a ver com A HIV. palavra sarada, foi cunhada em 1980 para falar daquela pessoa que não tem HIV. É para identificar a pessoa que não tem HIV. Por quê? Cara, que interessante isso, assim, Por entender quê? isso historicamente. Por quê? Porque a medicação não era tão eficaz na época, era um coquetel forte. Então, a pessoa que tomava o coquetel, ela ficava... Sim, quem já assistiu Pose, acompanhou bem isso. Tem aquela pessoa um pouco mais magra, pálida e tudo. Então, essa pessoa, ela poderia ser identificada como
aspas, aidética. Então, para não ser identificado, para que o grupo LGBT não fosse considerado ou associado à AIDS, se cunhou a palavra sarado. Quem é sarado? Aquele que está curado. Ou aquele que não tem AIDS. Então, por isso ele tem que ser grande, por isso ele tem que ser forte, por isso ele tem que ter power. Né? E isso se desdobrou até hoje. Nós estamos em 2022 ainda usando a palavra sarado quando ela é altamente sorofóbica. A palavra sarado sorofóbica. Sabe, Fernando, que isso me lembra... Há pouco tempo atrás eu escutei um podcast do Quebec e eles entrevistaram uma antropóloga que fala que também a moda de depilação entre homens gays tem a ver também com sorofobia, que a depilação surgiu na época da epidemia forte, né, nos anos 80 e 90, ela relacionava, né, isso, não sei, até eu fiquei um pouco espantado na hora que eu ouvi, mas ela relacionava a depilação com a questão do higiene, de estar fisicamente dando para ver tudo, então o pelo não esconderia nenhuma mancha e etc. Então, ela também relaciona isso à sorofobia. Eu achei assim, espantoso. E eu não sabia desse detalhe do sarado. É um termo sorofóbico. Na comunidade LGBT é um termo falado bastante, mas o pessoal, quem não sabe da história, quando souber, faz abolição. Talvez seja importante, pessoal, explicar para quem está ouvindo, às vezes, esse podcast pela primeira vez, o que seria sorofóbico, né? Nem todo mundo sabe. Sorofóbico vem de soro, a gente está falando de uma pessoa que tem HIV, e fóbico de medo, né? A pessoa que tem medo de uma pessoa que tem HIV ou AIDS. Então é um medo, a fobia dessa pessoa, o preconceito criado em torno de uma pessoa que é positiva. Para HIV, né? Isso. HIV. Então, justamente esse tema do HIV eu queria trazer porque eu acho que assim, o biscoito, no nosso caso, né, meu e do Evandro, que somos pessoas vivendo com HIV, talvez tenha um significado diferente. Né? Então, aqui até vou contar de um período da minha vida que quando eu tive, logo em seguida que eu tive o diagnóstico, depois que eu melhorei e que comecei a ficar bem, eu fiquei assim meio louco por academia, e eu ia na academia todo dia, e assim, podia estar chovendo, nevando, que eu ia, porque era uma coisa um pouco até exagerada, assim, que se eu não fosse, eu me sentia super mal, assim, se eu não fosse para academia. E tinha a ver com o meu diagnóstico, da forma que eu estava lidando com o diagnóstico. Foi uma forma que eu encontrei na época para dizer para mim mesmo que, apesar do HIV, né, eu estava saudável e que eu estaria saudável. E existia uma angústia ali também, que eu só fui perceber muito tempo depois, com relação à imagem da pessoa vivendo com HIV também, que eu também não queria. Eu tinha na memória aquela imagem que a mídia, né, explorou bastante, né, principalmente nos anos 90, e eu queria não, e era um esforço um pouco, talvez um pouco neurótico de tentar dizer para mim mesmo, eu não pareço com essas pessoas doentes, enfim, na minha cabeça era um pouco confuso na época. Mas esses biscoitos e esse impulso de procurar a saúde serviu, né, para me jogar lá para frente e buscar a minha saúde e tal. E, no fundo, foi uma coisa positiva, né? E eu fiquei pensando, quando eu estava fazendo essa pauta aqui, se no caso de pessoas vivendo com HIV, né, que é o meu caso e o caso do Evandro, se a biscoitagem não teria uma função diferente, né, uma função política aí de dizer para tantas pessoas que vivem com HIV
e que, por causa do estigma, se isolam, né? Ficam isoladas emocionalmente, ficam trancadas. Se você, Evandro, acha que o biscoito, no nosso caso, pode ter esse valor assim, político, esse valor de vida, né? De mostrar que a gente está vivo e tal. Enfim, o que você acha? Não, eu acho que sim, Guto. Eu acho que tem isso sim. Isso me fez lembrar, semana passada eu estava ouvindo a Erika Hilton falando no Calcinha Larga, né? Podcast que eu adoro também. E a Erika estava comentando lá com as meninas que de vez em quando algumas pessoas chegam para ela e falam: ah, você é uma vereadora, você não pode estar no baile da Vogue se divertindo, porque isso é muito ruim para as pessoas que seguem, porque anula sua luta e tudo mais. E ela brilhantemente colocou esse aspecto, assim, de que ela pode fazer as duas coisas. E que é importante que ela, enquanto uma mulher preta, trans, travesti, ocupe esses lugares também. Eu acho que no nosso caso, né, num contexto diferente, a gente está bem e está com a saúde plena e está cheio de vida, como você colocou, ajuda um pouco a mudar o imaginário que a gente teve, né? O imaginário da cara da morte, o imaginário de corpos esquálidos, o imaginário de pessoas adoentadas. Então, ainda mais para mim, assim, que tenho passado por um momento de, recentemente, comecei a produzir mais conteúdos nas minhas redes sociais pessoais. Sempre trabalhei com isso, né? Mas eu sempre fiz isso para outras pessoas. Então, agora eu comecei a fazer o que eu fazia para os outros, para mim. Então, as coisas estão realmente misturadas, assim. Misturadas no sentido de que algumas pessoas que chegaram até mim recentemente, elas sabem que eu vivo com HIV e muitas delas têm o imaginário dos anos 80 e dos anos 90. Então, quando elas veem uma pessoa tirando ali uma fotinha na academia, né? Quando elas veem uma pessoa com seus amigos, com suas amigas, vivendo, estando em lugares legais, viajando, estudando e também vivendo com HIV, eu acho que isso tem um valor especial, assim. Eu acho que é diferente, sim. Até para desconstruir a imagem da pessoa vivendo com HIV que não pode mais fazer sexo, não pode mais namorar, né? Ainda é engraçado falar isso, mas em pleno 2022 ainda existe esse imaginário, né? De que a pessoa que vive com HIV não pode namorar, não pode. Eu coordeno, né? Eu coordenei em 2019 e agora voltei a coordenar um grupo uma roda de conversa de pessoas vivendo com HIV. E às vezes a gente recebia assim pessoas muito deprimidas, assim, muito chateadas mesmo. Claro que, né, por causa do estigma, né, e tal, mas com esse imaginário ainda da coisa da não poder se relacionar e ter uma vida e ser feliz, inclusive, né? Encontrando outras pessoas. Isso é bastante triste, mas enfim. É atual ainda. Eu sempre olho histórias como a do Evandro, a sua, Guta, de outros colegas que eu tenho, como inspiradoras. Eu sempre reposto, marco e remarco, porque a informação ela precisa chegar. Nós estamos aí em 2022, a ciência avançou assustadoramente em vários âmbitos, mas a informação não. A informação ela chegou parcial, ela chegou mascarada, ela chegou ideologizada, ela foi escondida, ela foi alterada por vários motivos. Então, antigamente você falava em Truvada ou outras medicações. Antigamente se falava em coquetel. Esses dias eu teve uma situação de um post meu, minha secretária perguntou assim: nossa, mas eu não sabia que era assim. Eu fiquei olhando assim, sabe? A pessoa que está do meu lado o tempo todo. E aí eu sentei com ela e falei: vem cá, vamos conversar. Qual que é a sua dúvida? Para poder esclarecer. Ela falou: nossa, mas eu não aprendi assim. Mas eu não aprendi assim. Mas eu não aprendi assim. Né? Então, nós precisamos fomentar e levar a informação atualizada para as pessoas. E levar histórias reais, de pessoas reais, que sejam inspiradoras. Como a história de vocês e de muitas outras pessoas.
Não dá para ficar repetindo o discurso de 1980, 1990, 2000 ou nem mesmo de 2010. Não dá para usar mais. O mundo mudou muito. A ciência avançou muito. A medicação melhorou demais. A qualidade de vida melhorou demais. E a gente precisa levar essa informação para as pessoas. Não só a informação, mas a inspiração também. E aqui a imagem ocupa um papel de educar, é um papel de educação, é um papel político, é um papel social, é um papel antropológico, religioso, de inspiração, sim. Eu sou completamente a favor, não somente a favor aqui, a favor parece uma coisa muito pessoal, né? Mas dizer que isso é benéfico socialmente para as pessoas, não só para o indivíduo, para a pessoa que vive com HIV, mas para a pessoa que lê aquela informação, que recebe a imagem. A gente vive em tribo, a gente vive em comunidade, e como nunca ter perto da gente entender a pluralidade de formas de ser, de vestir, de corpos, de se expressar, é necessário. E isso inclui e integra pessoas que vivem com HIV. Legal, gente. É importante lembrar, né, que esse podcast aqui existe por causa disso, justamente para a gente conversar, debater, trocar, né, experiências e também para levar informação, né, atualizada. E, né, a gente pode, por exemplo, lembrar o pessoal que está em casa que hoje em dia o tratamento, na maior parte dos casos, são 2 comprimidos, né? Pelo menos no meu caso, não sei você, Evandro, tratamento do HIV. Sim, também 2 comprimidos. E aí já quebra bem essa coisa do coquetel, né? É legal falar isso mesmo para as pessoas. Sim, é importante, né? Porque o pessoal pensa coquetel, né? Tem ainda a palavra coquetel. Eu evito usar essa palavra porque para o pessoal não achar que é milhões de comprimidos e que eu tomo, sei lá, toda hora, enfim. Mas e tem outras questões, né? O I igual a I também, É verdade. Que para mim, pelo menos para mim, não sei se para você, mas como que vocês... Eu ainda, quando eu tive o diagnóstico, ainda tinha essa mentalidade um pouco dos anos 80 e 90 ali. E saber dessa informação, né, que as pessoas que fazem o tratamento ficam com a carga viral indetectável e o HIV fica intransmissível por via sexual, é bastante importante para diminuir o estigma, né, na minha opinião. Não sei, o que você acha? Nossa, eu acho que sim, acho que totalmente. Acho, inclusive, que dentre todas as informações, essa sim, para a pessoa que não tem acesso à informação, quando ela recebe essa informação, olha, a pessoa que vive com HIV hoje em dia, se ela faz o tratamento, ela pode ter uma vida normal, é uma questão de saúde crônica. Normal no sentido de que ela pode ter filhos biologicamente se ela quiser, assim que as crianças nasçam com o vírus, ela, enfim, pode fazer absolutamente tudo, além de não mais transmitir o vírus. Então, quando as pessoas elas recebem essa informação, acho que fica aquela coisa assim, nossa, mas eu jamais poderia imaginar que a coisa estaria nesse pé. E acho que tem muita gente que tem dificuldade, né, de acreditar, mas a gente está aqui para isso, para ficar martelando assim, gente, I é igual a I, é a sigla. I igual a I, indetectável é igual a intransmissível, comprovado cientificamente, não é assim, pode não transmitir, é não transmite, por vias sexuais, não transmite, ponto. Eu acho importantíssimo trazer pesquisa científica e mostrar essas coisas. Estamos vivendo um momento de fake news, estamos vivendo um momento onde as informações são mal ditas, ditas, e aí está na hora de apresentar novos dados, novas pesquisas, de gente séria, competente, para vencer fake news, para vencer preconceito. O conhecimento, ele melhora a sociedade em si, né? Eu fiquei surpreso, esses dias eu estava falando com um infectologista, um doutor. O Guto conhece ele, o Dr. Hilton. E conversando com ele, em breve a gente vai fazer uma live também. Eu vi. Muito E aí eu legal. falei, olha, um dos assuntos que eu quero que ele fale é isso, olha, uma pessoa que tem HIV, ela pode transar sem camisinha e sem o fantasma de medo de contaminação.
Por quê? Aí eu falei, doutor, por favor, o senhor seja o mais simples possível para explicar isso. E ele foi falando. Olha, então, quem tem a carga viral baixa, a quantidade é mínima, não é suficiente para haver contaminação. Então, é seguro. Eu falei, doutor, isso é seguro? É seguro. E ele assegurou. Doutor Hilton, o senhor vai ouvir, estou falando de você aqui. E eu fiquei muito feliz de ouvir uma coisa dessa, porque a gente vê isso na televisão, eu tenho clientes com essas realidades na vida, tem parentes, e aí a gente ouvir de um médico, de um profissional da área, me dá muita segurança para poder falar sobre esse assunto. É tão atual e necessário, porque a gente sabe que a pessoa, quando descobre o diagnóstico, é um turbilhão no coração. E parece uma condenação. HIV não é uma condenação. Já foi. Então, assim, por isso que eu trouxe esse assunto no meio da biscoitagem aí, porque a biscoitagem ali, para mim, apesar de estar meio enviesado por alguns preconceitos que eu tinha e tal, serviu para me levantar. Então, por isso que eu acabei trazendo esse assunto. E que tem a ver com o Viveração, né? O Viveração é um projeto que nasceu para falar de HIV. Então, a gente sempre acaba falando. Tem mais uma pergunta que eu tinha planejado te fazer, é sobre o exagero da biscoitagem. Assim, se tiver a gente identificar que existe um exagero aí, o que se pode fazer? O que a gente faz? A primeira coisa raramente a gente vai identificar. Geralmente algum amigo nosso vai dizer na nossa cara, olha, está exagerando aí, hein? E aí o que eu tenho medo, né, o que eu recomendo é evitar o excesso de exposição. O que eu quero dizer com esse termo excesso de exposição? Que é ficar postando coisas, intimidades, que não precisa. O que eu quero dizer com isso? Então eu não posso filmar que eu estou transando com meu namorado. Essa é uma decisão de vocês. Isso. Eu não posso filmar que eu estou levantando 400 quilos no leg press. Pode. A pergunta aqui eu acho que não é essa de pode, não pode. É qual que é a tua intenção com isso. E geralmente, se está demais, por exemplo, alguém já deve ter algum amigo que enquanto você está conversando com ele, ele está tirando foto, né? Isso é muito comum. Está tirando foto assim do prato, da academia, você está falando com ele, mas ele está ali. E aí você deixa de dar atenção para a pessoa que está ali com você, para você fazer a biscoitagem. Eu acho que aqui está o comportamento que não é legal. Não vou dizer que isso é doente, não, porque seria um exagero. Um comportamento que não é legal. E aí, então, se eu percebo que o meu amigo ou minha amiga tem um comportamento desse, um bom amigo avisaria. Olha, eu acho que você está exagerando aqui. Porque quem faz isso dificilmente percebe isso. Uma pessoa que, por exemplo, tem um transtorno de imagem, ela já tem uma dificuldade de se olhar. Então, dizer para ela, em um tom de amizade, de proposição, de corresponsabilidade, com carinho, é sempre bem-vindo. Tá certo. Legal. É bom saber. Gente, a gente já chegou aos 40 minutos, então a gente vai ter que ir encerrando, né? Então eu queria, de novo, agradecer, né? Foi muito bom a conversa. E eu queria que vocês abrir o microfone para vocês falarem as palavras finais, se quiserem passar redes sociais, falarem alguma coisa, fiquem à vontade. Bom, muito obrigado pelo convite, Guto, de novo. Evandro, foi um prazer falar com você, eu te acompanho lá e é bem legal o seu trabalho. Para as pessoas que estão por aqui, se alguém precisar de ajuda terapêutica, psicoterapia, meu Insta é @psicofernandogarcia. Eu quero sugerir um livro para quem se interessa pelo tema, que é esse livro da Naomi Wolf, chamado O Mito da Beleza. Ele é um catatalzinho assim, mas ele é muito bom. Ele é um livro que traz uma reflexão importante sobre o uso da imagem, sobre comportamento padrão. Ele fala sobre o feminismo, mas tudo pode ser aplicado a qualquer outra pessoa, qualquer outro grupo. Então, Naomi Wolf, O Mito da Beleza é o livro que eu indico. Eu também quero agradecer, foi um prazer. Prazer, Fernando, prazer, Guto. Já que o Fernando falou de um livro, eu quero falar aqui de uma
tese de doutorado, que virou um livro, que foi bem importante assim, no meu processo do mestrado e tal. Quando a gente fala tese de doutorado, parece que é uma coisa super difícil de ler, mas eu garanto que o livro é ótimo e se chama Show do Eu, A Intimidade como Espetáculo. É da Paula Sibilia, uma pesquisadora maravilhosa, e eu acho que dá para aprofundar bem essa questão assim, da construção da nossa autoimagem, o que a gente coloca ali no Instagram, né? A gente um pouco como produto no meio de uma sociedade do espetáculo, enfim, coisas assim para a gente ir aprofundando com a leitura, então fica aí a dica. E em relação ao HIV, quero dizer duas coisas. Primeiro é @EvandroManchini, para quem quiser seguir lá e, enfim, trocar ideias e continuar a reflexão. E a outra é uma mensagem assim que eu sempre tenho deixado para as pessoas que não vivem com HIV, que eu acho que está na hora de vocês fazerem a parte de vocês também, tá? Então, começarem a usar os termos mais adequados, se informarem, serem fonte de informações atualizadas nas rodas de conversas, falar sobre isso, afinal de contas, é uma infecção sexualmente transmissível e boa parte das pessoas que eu conheço tem vida sexual ativa. Então, se você está ouvindo este podcast e você não vive com HIV, fica aí o convite para que esse assunto seja um assunto não só meu e do Guto, que vivemos com HIV, mas um assunto de todas as pessoas. Vamos quebrar o tabu. Super importante o que você falou, Evandro, até porque às vezes a gente cansa, né, de falar, só vou falar de HIV, não aguento mais, quero falar de outras coisas e tal, né? Enfim, é por isso que a gente tenta aqui no podcast falar de outros assuntos, de falar de sexualidade e tal, para não dar tanto espaço para esse vírus que é bem pequenininho no fundo, né? Gente, eu queria dizer antes de terminar, só rapidinho, antes, que eu admiro o trabalho de vocês demais, tá? Dos dois, e que está sendo muito legal e agradeço muito por estarem aqui, por virem conversar comigo. Então, gente, até mais e a gente se vê em outra oportunidade. O Viveração tem como coordenador e gestor de redes sociais Augusto Mena Barreto, Breno Gonçalves da Silva como auxiliar de coordenação e também gestor de redes sociais, Guilherme Mendes Muniz na edição de som e mixagem, Breno Otávio Camargo como designer gráfico e Matheus Freitas nas locuções das vinhetas de abertura e encerramento dos episódios. A segunda temporada do Viveração tem o apoio e o financiamento do Fundo Positivo.